Obrigado, louvor. Vamos continuar nosso culto, né? Dar continuidade, nosso momento de celebração ao Senhor. O tema que eu trago para a gente meditar hoje é a biografia de Judas. A biografia de Judas. Nós temos tantas histórias marcantes, né? Ao decorrer da nossa vida. Se a gente lembrar do nazismo, né? O apartheid, a escravidão, e não só histórias no geral, assim, mas pensar em biografias, né? Tantas pessoas que marcaram a história, e é gostoso a gente ler, né, a biografia dela. Também é ruim certas biografias, porque houve também biografias ruins, né? Mas eu trago hoje para a gente meditar na história e na biografia aqui desse personagem que é Judas, um dos discípulos de Jesus, muito conhecido na época da Páscoa, ou no chamado Sábado da Aleluia, né? Na tradição cristã romana, por exemplo, onde ele é malhado. Acho que tem uma imagem aí, coloca pra gente a imagem, né? Quem já malhou o Judas? Fala aí, quem já malhou o Judas, hein? Ainda bem que eu nunca cometi esse pecado. Mas fica tranquilo que o Senhor perdoa esse pecado também. Amém? Imagina você que malhou o Judas se você fosse malhado também, hein? Mas tá bom. Pensando nessa história, nessa biografia hoje, eu não pedi você para abrir a Bíblia, porque a gente vai ler alguns textos, né? Como se trata de uma biografia, nós vamos pegar então nos Evangelhos de Jesus e ler os textos que falam a respeito desse personagem tão marcante. Essa biografia, então, nos leva a pensar algumas lições aplicando para as nossas vidas. E eu trouxe em perguntas. Essa biografia, a biografia de Judas, nos leva a pensar: quem eu quero ser? Quem eu quero ser? Iniciamos esse culto aqui, os irmãos orando, né, pelas autoridades, pelo país, por uma vida pacífica melhor. E realmente precisamos fazer isso. E também precisamos pensar agora: e eu? Quem eu quero ser? Quais os versículos para a gente ler? João 6, pode abrir na sua Bíblia, a gente vai projetar aqui também, para ficar mais fácil hoje, como a gente vai ler mais de um texto, né? Então, João capítulo 6, versículos 70 ao 71. Primeiramente o 70 diz assim: Então Jesus respondeu: Não fui eu que os escolhi, os 12, todavia um de vocês é um diabo. Ele se referia a Judas, filho de Simão Iscariotes, que, embora fosse um dos 12, mais tarde haveria de traí-lo. Essa biografia nos leva a pensar quem eu quero ser. Olha aqui, gente, eu estou dizendo quero ser, porque eu não acredito que Judas foi predestinado, criado um ser mau. Não. Para mim, ninguém é criado um ser mau. Deus nos criou todos perfeitos, infelizmente também todos nós pecamos, então nós temos uma natureza chamada natureza pecaminosa, a nossa carne. Há um ser dentro de nós que é mau. Nós temos sim essa natureza, mas temos também as nossas escolhas, as nossas decisões. Então eu estou dizendo quem eu quero ser. Você tem escolha, a história de vida que você quer fazer, a biografia que você quer deixar. Nós temos escolhas do que queremos ser da nossa vida, do que queremos fazer da nossa vida. E Judas também teve. Veja comigo aqui, quando eu penso no que eu quero ser, quem sabe esse texto está nos respondendo um pouco o que eu não devo ser, o que eu não quero ser, né? Quem eu quero ser, e aqui nos mostra o que eu não quero ser. O texto que nós lemos diz que ele é um diabo. A palavra diabo significa enganador. Ok? Ele é um enganador. Agora veja comigo. Jesus disse no texto que nós lemos, eu os escolhi. Pensa comigo, Judas, essa pessoa aí que a religião malha,
E quem sabe nós, ao ler a Bíblia, olha sempre para ele já vendo como um mal, foi Jesus, um Deus que criou o mal. Não, ele foi um escolhido de Jesus Cristo, um dos 12 do grupo de liderança de Jesus, quando esteve na terra. Quem não queria isso? Já tinha olhado para Judas dessa forma? A gente se esquece, né? A gente cria tanto o estereótipo, né? O estigma da maldade, que ele era um ser mau, que a gente se esquece que ele era um dos 12, um dos discípulos. Jesus o escolheu, Jesus o aceitou no seu grupo de liderança. O cara era top. Não era gente, não. Eu os escolhi. Ele era um dos 12 do grupo da liderança. Então eu vejo aqui, olha um pouquinho de sociologia. O meio, diz que a gente é fruto do meio em muitas situações. O meio, o ambiente dele só contribuiu para o seu bem. O meio, o ambiente só contribuiu. Mas aí você pode me argumentar, mas o texto diz, haveria de traí-lo, verdade? Por que ele haveria de traí-lo? Por que o relato do Evangelho está dizendo que ele haveria de trair Jesus? Porque Jesus é onisciente, Jesus sabia todas as coisas, Jesus sabia que ele haveria de traí-lo. Jesus conhecia o que ele era em seu interior. Jesus conhecia as mentes, Jesus conhecia o coração. Jesus conhece o nosso coração também, tá? Jesus conhece. A gente pode falar muita coisa da boca para fora, às vezes até muita coisa errada, né? Deus, eu estou cansado, eu não creio mais em Ti, mas lá no fundo Ele sabe que aí tem um coração cheio de fé. Um coração cansado, que muitas vezes, pelas lutas da vida, falou umas besteiras da boca para fora, mas o Senhor conhece o teu coração. Ele também conhecia o coração de Judas, e o texto diz que ele sabia que ele haveria de traí-lo. Então o que eu noto aqui? Que até aquele momento não havia nenhum comportamento errado em Judas. Ele foi escolhido por Jesus, colocado no grupo dos 12, a diretoria, o grupo seleto de Cristo, da liderança. E até aquele momento não havia nenhum comportamento errado. O meio, o ambiente, trouxe tudo em contribuição para a sua vida. Mas quem sabe Judas esqueceu de fazer essa perguntinha: quem eu quero ser? Nós estamos tomando decisões, fazendo escolhas na nossa vida. Quem eu quero ser? Com a minha vida aqui. Que cristão eu quero ser? Que marido eu quero ser? Que esposo eu quero ser? Que cidadão eu quero ser? Que tipo de ser humano eu quero ser? Isso são nossas escolhas. Essa biografia nos leva a pensar. Reflitamos hoje. Quem eu quero ser? Quem eu estou sendo? Mas como a gente está sempre em transformação e em aperfeiçoamento, a gente pode perguntar melhor, quem eu quero ser? Se tem coisas em nós que não estão legais, espera aí, eu não quero ser esse tipo de gente. Vamos mudar a nossa vida, vamos deixar o Senhor mudar a nossa vida nessa noite também, amém, gente? Vamos continuar, para não demorarmos muito. Essa biografia também nos leva a pensar uma outra pergunta: qual área preciso cuidar em minha vida? Qual área preciso cuidar em minha vida? João também, capítulo 12 agora, versículo 4, 5 e 6. Vamos ler João capítulo 12 agora. Então, eu fui nos evangelhos, selecionando textos que estão falando aqui desse momento mais específico, dessas mudanças que foram acontecendo com Judas. Diz assim o versículo 4 em diante: mas um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, que mais tarde iria traí-lo, fez uma objeção: por que este perfume não foi vendido e o dinheiro dado aos pobres? Seriam 300 denários. Ele não falou isso por se interessar pelos pobres, mas porque era ladrão. Sendo responsável pela bolsa de dinheiro,
costumava tirar o que nela era colocado. A perguntinha: qual área preciso cuidar em minha vida? Veja só como foi acontecendo na vida de Judas. Ele era aquele cara tipo do contra. Ele já não estava percebendo essas áreas na vida dele. Olha a objeção. Por que não foi vendido? Judas começa com uma objeção. E aí eu perguntei para o próprio texto: o que é que incomodou tanto Judas? Por que que Judas ficou tão incomodado com aquela mulher derramando um perfume em Jesus? E custava caro, 300 denários era muita grana. Um denário era equivalente a o salário de um ano. Era muita grana. E eu me pergunto, o que é que incomodou tanto ele? Por que que ele se tornou esse cara tão do contra? Sabe aquela pessoa revoltada, que tudo está errado? Não é que você não possa fazer questionamentos, não é isso, analisar, mas aquele momento, aquela situação onde a pessoa olha, parece que tudo está errado no mundo, já viu? É tipo assim, então, destrói esse mundo e cria um só para você e vive sozinho, porque só você sabe viver, só você é bom. Então, é mais ou menos esse caso, quando você fica tudo está errado, tudo do contra. E eu pergunto para ele, para esse texto, por que que ele fez essa objeção? E o texto vai mostrando para a gente. Eu convido você a reparar. Aí, ele diz que esse dinheiro podia ser dado aos pobres, 300 denários. A objeção, eu chamo aqui agora de manipulação, de controle. Ele queria controlar aquela situação, porque ao ver aquele dinheiro, ele tinha um propósito diferente para ele. E aí ele faz uma objeção, e cria uma manipulação, um controle para conseguir administrar aquele dinheiro de outra forma. Fazer do jeito que ele queria. Isso também é interessante para a gente pensar. Qual área da minha vida eu preciso cuidar? Todos nós, quem assiste televisão, está lá você, seu cônjuge, sua família, e aquela guerra pelo controle de TV, tem ou não tem? Me dá o controle, fica aqui. Aí a gente ora, Deus, eu te entrego, e quando você vê, você está carregando o negócio. A gente gosta do controle, faz parte até. E aí acontecem umas tribulações na vida, que a gente não tem como controlar nada. Tudo sai do controle. E a gente fala, mas cadê Deus? Deus está no controle, agora não é você mais. Percebe o negócio? Eu sei que não é bom. Então Judas agora ele começa a fazer uma manipulação, argumenta um negócio, e uma argumentação que com certeza tocaria no coração, e tocou no coração das pessoas ali. Não, isso podia ter sido dado aos pobres. Imagina, gente. Nossa, que Jesus, esse carrasco, esse avarento, que não ama os pobres. Entende? Olha o controle e a manipulação. Ele queria que as coisas fossem feitas daquela forma, da sua forma, porque tinha um propósito, tinha um controle, tinha uma manipulação. E o texto que nós lemos diz que ele era ladrão. Veja como a coisa foi mudando. Qual área da minha vida preciso cuidar? Ele se tornou um ladrão. No início do texto, no início dos relatos, a gente não vê isso na vida de Judas. Ele era um escolhido, um dos 12. Ele não podia dizer, já que ninguém me aceitou, já que eu fui rejeitado, eu vou fazer isso. Não. Ele era um escolhido, ele era um dos 12, e se tornou um ladrão. Não é? Ele era um dos discípulos. Ele era ladrão. Não foi por interesse aos pobres que ele argumentou daquela forma, que ele tentou manipular aquela situação, que ele tentou controlar aquela situação. Isso então me chama a atenção para a gente pensar qual área é preciso cuidar nas nossas motivações. Gente, existem motivos internos em nós, sempre. O que está nos motivando a isso ou aquilo? A cuidar do nosso caráter. Ele se tornou uma pessoa desonesta. A desonestidade passou a ser comum na vida dele. Qual área preciso
cuidar na minha vida. Todos nós temos, não adianta, se a gente sentar nesse banco, nessas cadeiras aqui, se a gente se dizer um cristão, e chegar um momento que a gente diz que não tem mais nada a cuidar na nossa vida, só vai ter depois que Jesus nos chamar, e aí Ele reinar e tirar tudo que está errado, aí a gente vai ficar perfeito como Ele é. Mas aqui, sempre estaremos em obras, sim ou não? Então olha para você mesmo, eu olho para mim mesmo, nós olhamos para a palavra de Deus e possamos responder para nós mesmos, qual área eu preciso cuidar na minha vida. Olhe para você, olhe para a sua fé, para a sua espiritualidade, para o nosso compromisso com Deus, para a nossa saúde física, espiritual, emocional, para os nossos relacionamentos, para todas as áreas, para a nossa sexualidade, todas as áreas, para a nossa vida como um profissional, qual área preciso cuidar? Essa biografia também nos leva a pensar uma terceira perguntinha que eu quero trazer para nós. Quais ideias estou seguindo? Quais ideias estou seguindo? Ainda em João, capítulo 13, agora, versículo 12. Diz assim: estava sendo servido o jantar, e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Estava aqui junto os discípulos jantando, e Judas era um dos discípulos. Nós não estamos falando de uma pessoa de fora, uma pessoa que não foi chamada, não. Estamos falando de um dos discípulos, juntos com Jesus, à mesa. Ok, gente? Estão ali os discípulos jantando, Judas ali junto com eles, andando com Jesus, e diz o texto que o diabo pôs uma ideia na sua cabeça. Entenda o pôs uma ideia na sua cabeça como lançar ideia, não como forçar a barra. Uma vez eu vi num livro, eu sempre gostei, o diabo sempre faz a onda, você escolhe surfar. Você pega a onda se você quiser. A gente gosta muito de atribuir a responsabilidade ao maligno, né? Mas nós temos as nossas responsabilidades, as nossas escolhas. O diabo pôs uma ideia, a escolha seria dele. Tem um pensamento que a gente usa muito, que a gente fala que mente vazia é oficina do diabo. E mente vazia do quê? Da palavra de Deus. Você quer ver um exemplo? Vamos pregar o exemplo lá de Adão e Eva no jardim, né? Ou Eva, né, em primeiro lugar, Eva e Adão. A serpente, o diabo através da serpente, tentando ela, eles ali fazendo o quê? Distorcendo a palavra de Deus, e nós vimos aqui no musical de Páscoa, né? E quando ela viu a beleza do fruto, ela sentiu aquele aroma, aquilo mexeu com ela, com eles. Aí você pega o mesmo diabo, e não mais na pessoa da serpente, mas diretamente falando com Jesus, lá em Mateus 4, na tentação, tentando também Jesus, né? Tentando derrubar Jesus. Jesus não sentiu nada, Jesus não ficou atraído. Essa turma de igreja que gosta de sentir, né? Uma hora vai sentir uma coisa muito ruim. Jesus não sentiu nada, Jesus respondeu: também está escrito. Também está escrito. Mente vazia, oficina do diabo. A mente de Jesus estava cheia da palavra de Deus. Está escrito, está escrito. E a pergunta que eu fiz foi: quais as ideias estou seguindo? Quais ideias que têm entrado na nossa cabeça? É de Deus isso? Eu consigo analisar, gente. Eu consigo refletir. Ok? O que é de Deus, o que é bom e o que é mal. E qual foi a ideia dada a Judas? Trair Jesus. O que era isso? Entregar àqueles que estavam perseguindo Jesus. Tinha muita gente.
E a ideia era só essa, olha, basta você entregar para aquele pessoal lá. E aí eu me pergunto também, eu gosto de fazer muita pergunta, né? Por que trair Jesus? Eu fiquei perguntando isso para o texto, para Deus. Por que trair Jesus? Né? Ele poderia simplesmente se desligar do grupo, dizer: Jesus, é o seguinte, estou com umas ideias diferentes, eu não quero mais fazer parte do seu grupo, eu te agradeço muito que o Senhor me escolheu, e inclusive me colocou como parte dos seus discípulos, dos 12, né? Me senti muito importante, mas eu tenho coisa melhor, eu vou seguir um outro caminho. Ele poderia simplesmente se desligar. Não quero mais fazer parte, eu quero seguir um outro rumo. Por que trair? Porque Jesus, quando ele começou a ver que Jesus não daria o sucesso que ele queria, o poder, o dinheiro que ele queria, então não bastava dizer assim: eu me desligo. Ele tinha que fazer algo para dar um recado. Já que o Senhor não me dá o que eu quero, eu vou te dar uma liçãozinha. Vai dizer que a gente nunca fez isso na vida, né? A pessoa te ofende, você faz o quê? Deus te abençoe, meu irmão. Foi falado aqui no início, né? De orar. A pessoa está te perseguindo. Né? Mas é com muita graça de Deus. Sim ou não, gente? A pessoa te ofende, fala aquele monte de coisa, né? Que vem lá do inferno, deve ser. Aí você faz o quê? Quando você não faz umas coisas que não deve, você respira muito fundo, pede graça ao Senhor. Às vezes sai até calado, e é melhor sair calado do que falar besteira. Não é verdade? Judas não se contentou em simplesmente se desligar do grupo. Eu não quero fazer isso. Não, tenho que dar um troco. Eu tenho que, já que ele não me deu o que eu queria, já que eu não vou ter o sucesso que eu pensei que eu ia ter aqui, vou dar uma liçãozinha para ele, vou entregar ele lá. Ele falou que ia ser o Messias, eu esperava um sucesso e não é nada. O pessoal está querendo prender ele, eu vou entregar esse cara. Deixa eu, conversando aqui, a gente vai pensando em coisas. Muitas vezes na nossa vida, gente, quando as coisas não acontecem como a gente orou, como a gente pediu, aplicando a nossa relação com Deus, vai dizer que você nunca ficou chateado, ou até começou a duvidar de Deus. A cura não veio, a situação financeira não mudou, a bênção, enfim, alguma necessidade, alguma luta que a gente estava enfrentando. E aí a gente faz o quê? Deus, já que é assim, né, vou seguir minha vida. Faz aí esse mundo seu aí, eu não entendo mais nada disso aí. Percebe? Dá aquela revolta lá no interior. E Judas fez isso. Ele falou, ele podia se desligar, não quero mais fazer parte. Mas não foi isso que ele fez. Pensando nessas ideias, me surpreende muito ver cristãos, pessoas conhecedoras da Bíblia, da palavra, aceitarem, seguirem tanta coisa facilmente, mudar de Bíblia facilmente. Houve um fulano de tal, falar um negócio lá, que assim, não precisa de muito conhecimento para perceber que é uma heresia tremenda. E me surpreende ver pessoas, inclusive alguns de vocês, que eu não vou nem olhar agora, né? E ainda vem falar comigo: você viu isso? Olha que coisa tremenda do inferno, porque isso é pura heresia, não tem nada de Bíblia. E ainda me dá o trabalho de ter que responder esses negócios. Fala, cadê o Jô? O Jô não está aí. Vai para o café com Bíblia, vai estudar mais a Bíblia. Quais ideias estou seguindo? Amém, gente? Essa biografia nos chama a pensar, isso que tocou, isso que Deus me trouxe a falar nessa noite. Eu tenho que refletir, o que é que eu estou seguindo, qual a ideia? Eu sei que vem ideias de todos os tipos, mas eu tenho que selecionar: isso aqui não é de Deus, isso aqui não é cristão, isso aqui não é para mim. Amém ou não amém? Essa biografia também nos leva a pensar, mais uma pergunta: quais decisões estou tomando? A vida é tomada de decisões, continuamente. Lucas agora, Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículo 3, 4, 5 e 6. Vamos ler agora. Quais decisões estou tomando? Vamos fazer essa leitura, Lucas 22, versículo 3, diz assim:
Então, olha a mudança. Antes pôs uma ideia, correto? Agora, olha. Então Satanás entrou em Judas, chamado Iscariotes, um dos 12. Judas dirigiu-se aos chefes dos sacerdotes e aos oficiais da guarda do templo e tratou com eles como lhes poderia entregar Jesus. Versículo 5. A proposta muito os alegrou e lhes prometeram dinheiro. Ele consentiu e ficou esperando uma oportunidade para lhes entregar Jesus quando a multidão não estivesse presente. Olha o que nós estamos lendo. Quais decisões estou tomando? O texto mostra que Satanás entrou em Judas, ou seja, Judas aceitou aquela ideia que ele propôs lá atrás. Ele não foi forçado. Judas acatou aquela ideia. Para você entender, quando a gente fala de ser cheio do Espírito Santo, você entende isso, correto? A gente ora, Senhor, eu quero ser cheio do Espírito Santo. O que significa ser cheio do Espírito Santo? É ser guiado por Ele, controlado por Ele. Inclusive a palavra cheio, né, lá do grego, deixa eu ficar importante agora, né, do grego, o professor nascia ali, falar o grego, né? O plerol é isso, é encher, ser cheio do Espírito Santo, ter o controle do Espírito Santo nas nossas vidas. Não é ficar, eu sou cheio do Espírito Santo. Não, ser cheio do Espírito Santo é ser controlado, guiado, transformado pelo Espírito Santo. Simples assim. Então Judas foi cheio, o diabo entrou nele. Judas foi cheio do espírito maligno. Judas aceitou a ideia maligna na sua cabeça. Ele não foi forçado. Veja quantas decisões erradas Judas tomou aqui agora, gente. Ele aceitou a ideia. Judas dirigiu-se a quem queria prender Jesus. Ele aceitou, ele dirigiu-se a quem queria prender Jesus. Judas tratou, negociou como entregar Jesus. Houve um planejamento. Judas fez uma proposta para eles. O texto que nós lemos diz que a proposta de Judas agradou o pessoal e até prometeram dinheiro para ele. Judas fez uma proposta para eles. Judas consentiu com a ideia da grana. Quando eles falaram que ia dar uma grana, ele falou, opa, topo, melhorou ainda. Eu já ia trair de qualquer forma, agora ficou melhor o negócio. Quantas decisões erradas ele tomou aqui na sua vida? Judas consentiu com a ideia da grana, e Judas ficou esperando uma oportunidade que a multidão não estivesse juntas para ele entregar Jesus. É mole? Quantas decisões erradas aconteceu aqui? Judas aceitou a ideia maligna. Judas dirigiu-se às pessoas que queriam prender Jesus. Judas tratou com eles. Judas fez uma proposta para eles. Judas consentiu com a ideia da grana. E Judas ficou esperando a oportunidade para entregar o seu mestre, que o escolheu e o colocou no grupo de liderança. Não vamos malhar Judas, tá? Não, de forma alguma. Nós estamos refletindo nessa biografia e vendo o que essa biografia, a sua biografia, nos leva a pensar, nos leva a repensar as nossas vidas. Quais decisões estou tomando na minha vida? Quem nunca tomou decisões erradas, gente? Para um pouquinho, pensa comigo de verdade. Nós estamos aqui num ambiente espiritual, da presença de Deus, junto com irmãos e irmãs. Aqui não é um ambiente de acusação. Aliás, o reino de Deus não é um ambiente de acusação. O reino de Deus é um ambiente de restauração. E nós estamos lendo uma biografia muito triste, de uma pessoa que, como nós, foi chamada por Jesus para ser um dos seus discípulos.
E olha quantas decisões erradas ele foi tomando na sua vida. Se não sabe o que fazer, não faça nada. Espera. Se está indignado, com raiva, não faça nada. Espere. Ore. Espere em Deus. Não vê luz, não vê direção nenhuma. Fica no teu deserto com teu Deus. Espera. Não tome decisões que você não vê clareza na direção de Deus. Isso serve para tudo na nossa vida, gente. Mas aí, para finalizar, essa biografia também nos leva a pensar, agora sim, vamos terminando, o que estou fazendo para mudar? Agora no Evangelho de Mateus, capítulo 27, o que estou fazendo para mudar? Evangelho de Mateus 27, versículo 3. Quando Judas, que o havia traído, viu que Jesus fora condenado, foi tomado de remorso e devolveu aos chefes dos sacerdotes e aos líderes religiosos as 30 moedas de prata, versículo 4, e disse: pequei, pois traí sangue inocente. E eles retrucaram: que nos importa? A responsabilidade é sua. 5, então Judas jogou o dinheiro dentro do templo e saindo, foi e enforcou-se. O que estou fazendo para mudar? Essa biografia nos leva a pensar, o que eu estou fazendo para mudar minha vida? Quando viu então que Jesus fora condenado à morte, aquilo complicou a vida de Judas, porque a ideia dele, eu falei, era machucar. Ele só queria dar o troco. Já que o Senhor não me dá o sucesso que eu quero, não faz como eu quero, você vai ver para tosse. Vou te dar uma lição. A ideia não era condenar. Não era condenar à morte. Quando ele viu então que Jesus fora condenado, aquilo mexeu com ele. Ele foi tomado de remorso, não de arrependimento. Esse negócio, o que é a diferença de remorso para arrependimento? Sem entrar em muitas ideias, eu vou mostrar só o que o texto nos diz aqui, que já nos dá a ideia da diferença entre remorso e arrependimento. Ele foi tomado de remorso, não arrependimento. O que estou fazendo para mudar? Remorso ou arrependimento? Diz o texto que ele devolveu as 30 moedas, ok? Devolveu até o dinheiro. Diz o texto que ele fala, olha, eu pequei, traí sangue inocente. Ele soube, ele entendeu que ele errou. Ele não queria condenar o mestre. Ele não queria que o mestre fosse morto. Ele sabia que ele era inocente, ele só queria dar uma lição, ele só queria dar o troco no mestre. Ele foi lá e devolveu as 30 moedas, correto? Mas ele não confessou a Jesus o seu pecado, a sua traição. Ele não pediu perdão a Jesus. Preste atenção nisso. Você quer a diferença de remorso e arrependimento? Ele não confessou a Jesus, ele não pediu perdão e ele não pagou pelo erro, no caso, pelo crime que ele cometeu. Entende? Essa biografia nos leva a pensar, o que estou fazendo para mudar? E o que é que Judas fez, que nós lemos no texto? Ele foi lá e se enforcou. Ele não aceitou o perdão. Ele não aceitou se humilhar, porque perdão passa por humilhação. Percebe arrependimento? É voltar atrás e dizer, sim, Jesus, eu errei. Eu te traí, mestre. E cá para nós, ele não foi o único a trair, a negar Jesus, pelo menos, né? Os outros todos negaram. Mas ele não voltou ao mestre. Ele não quis o perdão, ele não quis o arrependimento.
O que estou fazendo para mudar? Nenhum de nós aqui pode dizer que a gente nunca fez nada de errado na nossa vida. A questão é a gente perguntar o que eu fiz ou o que eu estou fazendo com essa situação para mudar isso na minha vida. As mudanças que eu quero, o que eu estou fazendo. Porque se eu não fizer nada, podemos seguir os rumos de Judas, dessa biografia, que se destrói. Porque onde não há arrependimento, não há salvação. Onde não há arrependimento, há morte espiritual. Onde não há arrependimento, não há transformação. Judas não confessou. Judas não pediu perdão. Judas não pagou por aquilo. Olha, melhor correção é a correção de Deus, porque Ele é Pai e um Deus de amor. Você acha que a pessoa, esse ser que te criou, que pegou o seu Filho Jesus, o seu tudo do céu, e enviou para morrer no teu lugar, pelos pecados que eram nossos, não dele, não vai querer te perdoar e te ajudar e te levantar? Então não deixe o seu coração endurecer. Façamos algo para mudar a nossa situação. Peçamos o perdão. Aceitemos a mão do Senhor sobre nós, que nos trata, que nos restaura. Amém, gente? Quero orar com você nessa noite. Quero refletir sobre essas perguntas que nós estamos meditando aqui nessa noite. Quem eu quero ser? Quem eu quero ser? Qual área preciso cuidar em minha vida? Quais ideias estou seguindo? Quais decisões estou tomando? E o que estou fazendo para mudar? Isso vai determinar a biografia que a gente vai deixar da nossa história. Feche os teus olhos.